existem os grandes poluidores do mundo, né? Por exemplo, a China, os Estados Unidos, a Índia, em números absolutos também, e esses países fecharam por muito tempo, né? O Brasil em si, ele não fechou tanto, não tem tanto. Eu não sei dizer porque eu não vi estudos sobre isso, tá? Mas eu lembro de estudos mostrando melhora da qualidade do ar na China imediatamente, porque eles ficaram parados, né? Então, pensando nisso e trazendo um pouco para o Brasil também, porque a gente sabe que existem diferenças tanto geopolíticas quanto ambientais, da política ambiental desses países. As pessoas aqui no chat estão comentando sobre mudança de hábitos e tudo. Tem gente comentando sobre parar de comer carne. O que vocês, como biólogos e pessoas que entendem de meio ambiente, o que vocês recomendariam para as pessoas a nível individual e a nível governamental, assim, para a gente cobrar dos nossos governantes? Excelente. Bom, começa explicando, então, o cálculo, que aí tem a ver, essa parte do cálculo, né, do dia da sobrecarga da Terra, tem a ver diretamente com essa questão desses hábitos, né, que você falou para a gente comentar. E vai ter bem a ver com o próximo slide também, Isso. né? Então, esse dia, né, da sobrecarga da Terra, ele é calculado dividindo a capacidade do mundo de gerar esses recursos por uma questão que chama pegada ecológica. O que é a pegada ecológica? A pegada ecológica é a quantidade de recursos que está sendo consumido, né? Então, ela usa muito, por exemplo, vai calcular a quantidade de carbono que está sendo consumido, mais a quantidade de recursos que está sendo extraída, tá? Então, você divide a capacidade, né, mundial de produzir esses recursos pela capacidade, pela pegada ecológica do planeta Terra, que ele está de fato consumindo, né, todas as pessoas do mundo, e multiplica por 365. Ou 366 em ano bissexto. Em ano bissexto, no caso. Aí você vai ter esse dia. E essa pegada ecológica, que aqui está sendo calculada pelo planeta, é ela que você calcula também individualmente. Isso. Inclusive, a gente calculou, né, nossa pegada ecológica. Pode passar para o próximo, Lucas, por favor. Então, esse termo pegada ecológica, ele vem de 1990, né? Então, como o Bruno falou, na década de 80, ninguém falava em sustentabilidade e meio ambiente. A partir de 90, as coisas começaram a mudar. Então, essa pegada ecológica é realmente o que a gente gasta da terra, né? O que a gente consome, tanto em nível de indivíduo, de cidade, de estado, país e mundial, né? Que a gente usa para fazer a conta do dia da sobrecarga da Terra. Então, são todos os recursos que a gente usa baseado nos nossos hábitos de consumo e no nosso estilo de vida. Uma pegada ecológica boa, sustentável, seria quando a gente usa esses recursos, mas dentro da capacidade que o planeta consegue produzir. Então, essa é a pegada ideal. Então, ela vai ser baseada consumo de carne, por exemplo, consumo de produtos de uma maneira geral, né? O quão consumista você é, o quanto que você compra de roupa, sapato, o quanto que você troca de carro, de celular. Quanto que plástico está envolvido com as suas compras, né? Com o que você faz. Quanto que é o seu trajeto de carro para ir para os lugares? Isso, você usa muito carro ou você usa transporte público, bicicleta, vai a pé? O lixo, você separa o lixo ou não? O lixo que você separa é só o orgânico do reciclável ou você também tem uma preocupação também com o seu lixo eletrônico, com pilhas e baterias? Então, tudo isso entra no cálculo da sua pegada ecológica. Então, hoje em dia, existem várias plataformas onde você pode fazer o cálculo da sua pegada. E a que a gente usou para fazer esse vídeo, foi a última que a gente fez, foi a do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui do Brasil. Então, a gente deixou com você um link, né? Então, se o pessoal entrar nesse link, vai ter uma cartilha explicando o que é a pegada, e aí vai ter são 14 questões, e aí você vai respondendo de A a D, e aí depois você tem uma tabela, e você vai ver a pontuação que você fez. A nossa pontuação deu uma pegada moderada. Então, nós dois, né, somos pessoas que estamos... Mesmo sendo biólogos, tentando há muito tempo diminuir a nossa pegada, mas a gente ainda tem o que melhorar. Talvez a nossa pegada de alguns anos atrás fosse uma pegada larga, né? Mas a gente já tem um tempo que está tentando reduzir.
E então isso envolve tudo, né? Você separar o seu lixo direito, incluindo também essa questão do lixo eletrônico, pilha, bateria, que você não pode descartar ali junto com os outros, diminuir o consumo de carne, diminuir as emissões de CO2. Evitar, por exemplo, pegar um carro para ir numa padaria da esquina, né? Isso aí. Exatamente. Teve até uma notícia que saiu recentemente, não sei se o pessoal aqui viu, sobre as celebridades que mais gastam, que mais lançam carbono na atmosfera. E aí teve uma crítica recentemente, porque acho que foi a Kim Kardashian. As duas Kardashian. Né, que elas fizeram um voo super curto, deu um voo de 7, 8 minutos de voo. E isso lançou uma quantidade absurda de carbono na atmosfera para um voo de 8 minutos, que não faz sentido. Né, para um carro 50 quilômetros. Exatamente. Isso, elas foram de jatinho e emitiram, né, um monte de gases. Foda. Necessidade. E para transportar uma pessoa, né? E tem essa também, a quantidade de pessoas que é transportada. Então, voos particulares fretados, eles lançam uma pegada muito forte, porque ele é pouco eficiente, gasta muito combustível, um combustível que lança muitos poluentes e para transportar poucas pessoas. Exatamente. Certo. E em nível de país, né, a gente está muito nas mãos, né, dos nossos governantes, dos nossos gestores, né, federais, estaduais, municipais, e também na mão de grandes indústrias, né? Então, como indivíduo, a gente pode contribuir também para o nosso país se a gente repensar também em quem a gente vota, né, em qual empresa a gente está dando nosso dinheiro, esse tipo de coisa, né? Porque primeiro a gente vai impactar como indivíduo, a gente vai ter a mudança, né, individual, mas a gente consegue sempre expandir, né? Tanto que existem cidades dentro de um mesmo país com níveis de pegada ecológica diferente, estados com níveis diferentes, países com níveis diferentes dentro de um mesmo continente, né? E continentes, de uma maneira geral, com níveis de tamanhos diferentes de pegada ecológica. Mas tudo começa no indivíduo, né? Saquei. Sim, com certeza. A gente compra, às vezes, sem saber que a empresa vamos dizer assim, ela está poluindo bastante o ambiente. A gente tem que ficar atento com isso, né? Não é só ficar cobrando os governantes de tudo. Tem que começar a dar uma olhada para isso. Acho que é importante a gente olhar. Até vi os comentários aqui falando que pegada ecológica é um conceito criado para as indústrias. Foi o John que comentou aqui, vejam bem. Pegada ecológica é um conceito criado para grandes indústrias fazerem os consumidores se sentirem culpados também enquanto eles poluem milhões de vezes mais. Ok, você tem uma influência, né, das indústrias para isso, mas não é isso. É um conceito que ele é calculado, né? Você consegue ter uma resposta. O que vocês podem dizer sobre isso aqui? Tem muito do lance também daquela questão de gerar uma consciência em grupo, né? Porque se a gente se importa com as nossas ações, se a gente está mais preocupado com essas questões, a gente vai estar preocupado em todas essas questões que são envolvidas. Então, a gente também vai passar a pressionar as empresas, porque se eu me importo com a minha pegada, eu também me importo com a pegada que as empresas geram. E se eu me importo com a pegada que as empresas geram, eu vou pesquisar para saber o que as empresas estão fazendo para diminuir o seu impacto ambiental. E isso, claro, é um trabalho de longo prazo, e por isso que desanima muita gente, né? Quando vê que o caminho é longo e árduo, isso dá uma desanimada mesmo. Mas eu acredito que consumidores mais conscientes escolhem empresas melhores. E essa pressão gerada, isso tem efeito no longo prazo. Tanto que não é à toa. Quantas empresas faziam antes propaganda dizendo ser ecológicas antes? E quantas empresas fazem hoje? Isso gera uma movimentação para que elas também procurem fazer isso. Acaba gerando uma pressão mercadológica para isso. Sim, eu acho que vai só aumentar, porque essa nova geração que vem agora, eles estão mais preocupados com o meio ambiente. Existem pesquisas mostrando isso, né? Que eles já nascem mais preocupados. A gente sabe da importância de como que esses assuntos estão ficando mais evidentes, não só porque as escolas estão pensando em falar mais sobre isso, mas também porque a gente está sofrendo mais as consequências disso. Já não é mais algo que pode acontecer, a gente já está vendo os efeitos das mudanças climáticas diretamente na nossa vida, em vários aspectos, né?
Exato. As pandemias são um exemplo disso também. Exatamente. A pandemia é um exemplo que ele não é tão fácil das pessoas entenderem, mas quando a gente explica sobre a relação humano-animal ali, elas conseguem entender. Não é um conceito muito claro para a maioria das pessoas, né? Mas para nós que já temos essa noção de trabalho de campo, vocês aí trabalham com animais em campo, vocês sabem o quanto que a alteração climática pode afetar, por exemplo, a reprodução de animais, o comportamento animal, a aproximação do ambiente urbano. Caso de animais, alguns répteis, por exemplo, tartarugas, tem algumas que, dependendo da temperatura, não nasce nem macho, né? Eu não lembro como é que é a relação. Sim. E isso causa um desequilíbrio. E esse desequilíbrio faz essa aproximação do animal buscar outros ambientes, né? Um exemplo, claro, que tem no mundo animal sobre isso, são os anfíbios. Os anfíbios, né, sapos, salamandras, eles passaram praticamente ilesos pelo meteoro que matou os dinossauros. Então, esse asteroide que caiu aqui no planeta, ele causou uma explosão equivalente a 1 bilhão de bombas atômicas. Ele causou incêndios no mundo inteiro. Durante 2 minutos, a temperatura da superfície da Terra, média, foi de 150 graus. Então, torrou praticamente por 2 minutos o ambiente inteiro. Só sobreviveram os animais que eram pequenos e conseguiram se enterrar, entrar na água durante esses 2 minutos. E praticamente os anfíbios não tiveram extinção de espécies nesse evento. Foi uma das maiores catástrofes que ocorreu na história e os anfíbios passaram ilesos. E agora eles são um grupo mais ameaçado, né? É 1/3 das espécies. 41% Nossa, mas... das espécies de anfíbios do planeta atualmente, isso saiu no final do ano passado, está em risco de extinção. Né? E os anfíbios, eles se alimentam de insetos, né? De larvas de insetos, que são transmissores, veiculam doenças, né? Uhum. Então, também, o aumento de algumas doenças pode também estar relacionado com a diminuição dos anfíbios. Com certeza, com certeza. Falo para vocês o caso lá do governador Valadares, lá do Rio Doce, teve o desastre de Mariana e tudo. Houve um aumento absurdo no número de mosquitos depois, porque acredita-se que esse desequilíbrio, né, tem afetado ali o ecossistema da região, fazendo com que peixes morressem, anfíbios morressem ali, que dependiam da umidade do rio, e isso aumentou a elevação de mosquitos. Eu trabalhei com mosquitos 7 anos da minha vida. Você aumentar meio grau na temperatura, aumenta o metabolismo do mosquito. O vírus da dengue, por exemplo, que eu trabalhei, se replica muito mais rápido, aumentando a carga viral que o mosquito tem no corpo, ele transmite mais fácil. Então você tem epidemias depois, sabe? É muito visível. E é previsível, né? Você consegue prever isso com esses dados, tipo, no começo do ano, né? Sabendo mais ou menos se vai ter os focos ali, né?